very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse pra caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bem-vindos, aventureiros do Apenas um Podcast. Como vocês estão? O meu nome é Thiago e hoje a gente traz o quarto Crime News, que a gente vai repercutir algumas matérias que eu e a Maísa achamos bem interessante no mundo do True Crime. Então, bem-vindo ao Crime News. E hoje a gente vai trazer 4 histórias, sendo 2 nacional e 2 internacionais. E aí a gente vai repercutir uma matéria do Globo, na aba True Crimes, entrevista. É cedo demais para ele ser libertado, diz promotor sobre progressão de Alexandre Nardoni ao regime semi-aberto. E a outra matéria é da BBC News Brasil, que tanto eu quanto a Marisa ficamos chocados, que é o papel do canibalismo nas cerimônias do crime organizado no México. E essa matéria acabou chocando tanto eu quanto a Marisa, acredito que vai chocar vocês também. O terceiro é do Metrópolis. Leia na íntegra a carta que Daniel Cravinho enviou ao irmão de Suzane, que é o Andreas. Quero ver a reação de vocês, deixem aí nos comentários, por favor, qual é a reação de vocês sobre esta carta. E por último, a gente tem a série do momento, que tá bombando no Netflix. Então a matéria vem do Splash Wall, que é da aba Filmes, Bebê Rena, novo hit da Netflix. É a série que você deveria assistir. E eu, Thiago, já assisti a série e super recomendo. E é uma série que faz você refletir pra caramba. Por questões de agenda, eu e a Marisa a gente teve que gravar separadamente, então a Marisa vai só estar lendo as matérias com vocês, ela vai estar aqui aparecendo lendo, no entanto ela não vai dar o oi para as pessoas do podcast, mas sintam-se contemplados, sintam-se abraçados e vamos para o episódio. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então a primeira matéria é do Globo, na seção True Crimes, de Ulysses Campbell, e é cedo demais para ele ser libertado, diz promotor sobre progressão de Alexandre Nardoni ao regime aberto. Luiz Marcelo Negrini destaca que o maior obstáculo para o assassino de Isabela progredir para o regime aberto é justamente o fato dele não confessar ter matado a própria filha. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinho, Roger Abdelnaci, Gil Rugai, Ana Carolina Jatobá e agora Alexandre Nardoni. Em algum momento, a vida dos criminosos notórios que cumprem pena em Taubaté, no interior de São Paulo, passou pela mesa do promotor de justiça Luiz Marcelo Negrini. Com 32 anos de carreira no Ministério Público de São Paulo, ele já bateu ponto no Tribunal do Júri e no Grupo de Atuação de Especiais de Combate ao Crime Organizado GAECO. Desde 2014, atua junto à Vara de Execuções Penais de Taubaté, onde tramitam cerca de 15 mil processos. Nesse ponto, Negrini acompanha a execução penal de assassinos que cumprem pena nas penitenciárias do Vale do Paraíba. Foi ele que impediu a justiça que Nardoni, condenado pela morte da própria filha, Isabela, então com 5 anos, só progrida ao regime aberto após ser submetido ao chamado teste de Rorschach, que mensura traços de personalidade do indivíduo. Acho que, pra quem não lembra, é aquelas figuras meio estranhas que dizem sobre personalidade. Eu nunca li sobre, eu sei que tem um livro muito bom da Dark Side sobre isso, mas eu já vi a respeito, mas eu não sei muito bem sobre o que é. Mas acho que deu pra vocês terem uma noção, ou puxar lá da memória, o que seria esse teste. Nesta semana saiu o resultado do terceiro exame criminológico que Nardoni fez em Tremembé. O trecho mais curioso do novo relatório refere-se justamente à persecução do réu sobre o homicídio da filha. O sentenciado demonstra ter consciência da gravidade do fato, contudo, não expressa arrependimento por algo que não cometeu. Seus sentimentos são de dor pela perda da filha. Ao longo dos anos, tem imposto recurso, reunindo elementos novos, alguns não considerados, visando provar a sua inocência e chegar ao verdadeiro culpado, diz o relator, assinado pela assistente social Adriana Campos em 19 de abril de 2024. No mais recente relatório psiquiátrico, Nardoni também insiste na tese de que o crime não foi cometido por ele ou por sua mulher, Ana Jatobá, que também sentenciada pelo assassinato da enteada. Afirma que ele e a esposa seguem tentando provar a inocência. Contrataram peritos independentes para buscar opiniões divergentes em relação às lesões encontradas na filha, para contestar o laudo oficial do Instituto Médico Legal, além de apontar elementos que não foram considerados no julgamento, como a presença de pessoas estranhas no apartamento no momento do crime, pontua o parecer assinado pelo psiquiatra forense Leandro Gaviner. Em entrevista exclusiva, Negrini destaca que o maior obstáculo para a liberdade de Nardoni é justamente o fato de ele não confessar ter matado a própria filha. Pesa contra ele ainda o fato de ter cumprido apenas pouco mais da metade total da sua pena de 29 anos. Se depender do promotor, o pai de Isabela permanecerá por mais tempo no regime semi-aberto. É um crime muito grave para ele ter o benefício da liberdade agora, opina. No entanto, ele deixa claro que a decisão final é do juiz. Veja abaixo os principais trechos da entrevista. Afinal, qual a importância do exame criminológico? Esse exame tem como função investigar os requisitos subjetivos dos sentenciados, abordando aspectos de ordem pessoal, social e médica. Ele é crucial para a progressão de regime, passando do fechado para o semiaberto, onde ocorrem as saidinhas do semiaberto para o aberto, onde o indivíduo cumpre o restante da pena em liberdade ou mesmo para a concessão do livramento condicional. Como é realizado?
O condenado é submetido dentro de instituições prisionais a avaliações realizadas por psicólogos, assistentes sociais e, em certos casos, psiquiatras, dependendo da natureza do crime cometido. Posteriormente, esses profissionais elaboram um perfil detalhado do detento, indicando se a progressão de regime é viável ou não. Além disso, os funcionários da penitenciária avaliam sua conduta no trabalho e no seu comportamento geral. São compilados em um relatório enviado ao Ministério Público e à Justiça, que terá a palavra final sobre a progressão de regime. E sobre o critério de bom comportamento? Na realidade, o bom comportamento não é um critério, mas sim uma obrigação. Espera-se que o preso mantenha um comportamento apropriado durante sua estadia na prisão. Parte-se do princípio de que o condenado possui uma dívida com a sociedade e que o mínimo esperado é que ele comporte-se de maneira adequada enquanto estiver sob custódia. O Alexandre Nardoni já passou por 3 exames criminológicos ao longo dos anos, com todos os resultados favoráveis a ele. Por que não submeter especificamente ao teste de Rochester? O caso dele é muito complexo, devido à natureza do crime cometido. O processo de execução penal de Alexandre Nardoni requer uma análise mais aprofundada de sua personalidade para determinar se ele está apto a cumprir pena em liberdade. Portanto, iniciamos essa avaliação pelo exame criminológico, que é o mais básico. Hoje, com a nova lei, esse exame se torna obrigatório para todos os sentenciados. Explique melhor. Em certos casos, nos quais o comportamento do condenado é duvidoso ou ele nega o crime, como é o caso do Nardoni, o exame criminológico por si só realmente não é o suficiente, especialmente porque ele possui um nível intelectual significativamente superior à média da população carcerária. No exame criminológico, um detento mais astuto pode ludibriar os avaliadores. Parêntese pra mim, isso acontece bastante, vocês devem saber de vários casos criminais que isso acontece. Voltando pra matéria. No exame criminológico, um detento mais astuto pode ludibriar os avaliadores. No caso dele, como o resultado do exame criminológico foi favorável, já solicitamos a realização do teste de Rochester. Qual é a dificuldade em aplicar o teste de Rochester no Nardoni? Temos poucos psicólogos habilitados para realizar esse teste aqui em São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária não dispõe de muitos profissionais capacitados. Jesus, gente, isso que é São Paulo, a maior metrópole do Brasil. Bizarro, bizarro. Às vezes, aqueles que estão habilitados estão ocupados aplicando exames criminológicos em outros detentos. Além disso, o teste demanda significativamente mais tempo para ser realizado devido à sua complexidade. Contamos com a ajuda filantrópica de instituições como o Instituto Rochester de São Paulo, que realiza o exame de forma gratuita para a justiça. Meu Deus, isso é bom e isso mostra uma fragilidade clara da justiça brasileira, né? Aí que mostra um pouco das imagens do teste. Um laudo de Rochester pode determinar se Nardoni matou Isabela? Não de forma categórica, no entanto, o teste pode sugerir se ele está escondendo informações importantes sobre o crime pelo qual foi condenado. Isso influenciaria na decisão de encaminhá-lo para o regime semiaberto? Sim, pois esconder a verdade de maneira dissimulada poderia ser prejudicial para a obtenção de sua liberdade. E se ele confessar agora, a liberdade ficaria mais acessível? Ele nunca fará isso, pois seria uma atitude altamente contraditória. Desde o momento em que o crime foi cometido, ele insiste em sua inocência. No entanto, se ele decidisse admitir agora, dizendo eu matei minha filha, daria tudo para tê-lo de volta, estou profundamente arrependido, essa seriedade poderia ser benéfica para ele nesse momento. É possível para Nardoni obter liberdade apenas com um exame criminológico? Dependerá da interpretação do promotor e do juiz responsável pela execução de sua pena, ou seja, critérios pessoais serão aplicados. No entanto, o crime contra membros da própria família implica em uma situação extremamente sensível. Nestes casos, o exame criminológico por si só não é suficiente, especialmente quando o resultado é favorável. Já testemunhei inúmeros casos de indivíduos com resultados excelentes nos exames criminológicos e terem sua liberdade negadas pelo juiz. Que basicamente não é só o papo do cara que convence os juízes, né, gente? Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Você considera a possibilidade de Nardoni estar dizendo a verdade e realmente ser inocente? Não. Baseio-me no resultado do processo principal que condenou a 29 anos de prisão por assassinar sua própria filha. Para mim, isso é o que importa. E o que mais me preocupa nesse caso é que a sentença só termina em 2035. É cedo demais para ele ser libertado. Ana Carolina Jatobá saiu da cadeia sem fazer o teste de Rochester, porque o Ministério Público exige que Nardoni faça. A diferença entre Nardoni e Jatobá é simples. Ele é o pai da vítima e jogou sua própria filha pela janela, enquanto Jatobá não era a mãe. Independente de ser previsto em lei, você é a favor ou contra as saidinhas? Sou contra e a favor. As saidinhas temporárias são um benefício importante que os presos merecem, mas não deveriam ser concedidos a quem cometeu crimes hediondos ou aqueles praticados com violência ou com grave ameaças à pessoa. Para condenados por crimes de menor potencial ofensivo, as saidinhas temporárias auxiliam na ressocialização. Na avaliação de soltura de um assassino, o Ministério Público leva em consideração o sofrimento dos familiares das vítimas? Não é possível analisar cada detalhe decorrente da prática de um crime na hora de dar um parecer para a progressão de regime, até porque as consequências do crime já foram consideradas no cálculo da pena, ao final do julgamento. Para efeitos de progressão, infelizmente, o sofrimento dos familiares não pode ser mais levado em conta. E aí, pessoas, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que ele deveria confessar ou vocês acham que, não sei, ele deveria tentar manter a sua inocência, já que ele se diz inocente, mas ele foi condenado? Por lei, ele efetivamente cometeu aquele crime. A próxima matéria vem diretamente do México. O papel do canibalismo nas cerimônias do crime organizado no México. Essa matéria foi publicada pela BBC e a autora foi a
Bahia. Considerando a brutalidade dos grupos do crime organizado no México, é difícil imaginar que eles possam ter algum tipo de crença religiosa. Seria possível existir uma teologia por trás das gangues armadas que, sem nenhuma piedade, sequestram, torturam, matam, que esquartejam seus rivais e traidores, chegando ao extremo de ingerir carne humana? O antropólogo Claudio Lonmintzis, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, acredita que sim. Existe uma espiritualidade que oferece sustentação moral às práticas delituosas. Em seu livro, Para uma Teologia Política do Crime Organizado, esse seria, tá, gente, o nome traduzido, porque o livro, pelo que eu entendi, foi originalmente publicado em espanhol. O pesquisador Cláudio detalha um mundo de crenças religiosas do crime organizado e a sua relação com estrutura de poder. Em entrevista à BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC, o pesquisador mexicano relata as implicações políticas, sociais e religiosas dos cultos que funcionam dentro dos cartéis, à margem das instituições estabelecidas, a partir do que ele chama de soberania paralelas ao Estado. Neste contexto que surge o canibalismo entre os grupos criminosos. Segundo Cláudio, para ele, o canibalismo é uma transgressão dos próprios fundamentos da moral pública. Não existe abominação maior do que essa. Nesta entrevista, Cláudio se aprofunda nos diferentes tipos de canibalismo que existiram entre grupos criminosos nas últimas décadas. Ele procura, do ponto de vista antropológico, o sentido por trás dos rituais desenvolvidos por alguns dos maiores cartéis de drogas que já operaram e ainda operam no país. Então, agora a gente vai ler as perguntas que a BBC News fez pro Cláudio e o que ele respondeu. No caso, o repórter pergunta: os grupos criminosos organizados têm seus próprios cultos e crenças religiosas, como o senhor detalha em seu livro? Quais são as implicações políticas deste fenômeno? O pesquisador responde: o México tem um Estado, mas vem surgindo espaços alternativos de soberania. Digamos que existam diversas soberanias do crime organizado. Elas se apresentam como se tivessem seus próprios exércitos, cobram taxas de segurança que funcionam como impostos e alguns grupos se autodenominam corporações, ou seja, eles desenvolvem uma burocracia. Nisso, o repórter da BBC pergunta novamente: essas soberanias paralelas também constituem um Estado paralelo? O Cláudio responde: existe uma espécie de burocracia militar, como uma construção incipiente de Estado. É uma tentativa de formar um Estado. Outro exemplo é a típica distribuição de presentes por parte do crime organizado nesta ou naquela localidade, no Dia das Mães ou no Dia das Crianças. Ou o chefe da gangue leva flores a todas as igrejas no território controlado por ele. Estes são exemplos de construção de Estado, pois quando você já está infiltrado em um sistema de redistribuição e oferece alimento às pessoas do seu território, você está em uma organização de Estado incipiente. O repórter continua: pode-se então dizer que essas soberanias dão lugar a um sistema político? Cláudio Muniz continua: sistema político, sim. É justamente disso que trata a teologia política, pois é uma forma de normalizar as negociações quando você tem mais de uma soberania operando, como é a situação no México hoje em dia. As soberanias alternativas exigem certos pactos de segredo, pactos de silêncio. Elas precisam formar uma noção de sociedade secreta, como uma sociedade dentro da sociedade dominante, que seja disposta a fazer coisas que são repudiadas por todos. Elas precisam criar sua própria moral, uma moral diferente da moralidade dominante. Por isso, nas sociedades secretas, forma-se práticas religiosas altamente diferenciadas, embora os símbolos utilizados, as imagens empregadas, às vezes provenham da sociedade. Essa separação da moral dominante pode ser muito, muito extrema. Por isso comecei o livro com o tema do canibalismo, pois a proibição do sacrifício humano e canibalismo são base da moral judaico-cristã, e a moral judaico-cristã é base do Estado moderno. Estamos falando de uma transgressão muito profunda na moral dominante, e a soberania implica na sacralização. Se você ganha vida matando pessoas, você tem uma moral feita para isso. Não pode haver soberania sem teologia, sem que exista uma ideia sobre o divino ou sagrado. O repórter pergunta: quem encarnou essa transgressão à moral dominante no México? Aí, no caso, o pesquisador continua respondendo. Um exemplo é o Nazário Moreno, que nasceu em 1970 e faleceu em 2014, fundador dos cartéis Família Michoacana e Cavaleiros Templários. Ele começou quando menino em uma fazenda com um pai alcoólatra. Seu primeiro trabalho foi como carregador em um mercado em Apatzingán, um estado de Michoacán. Este senhor acabou sendo muito talentoso e arrojado, ou seja, disposto a tudo. E acaba sendo um senhor porque eles usam essa palavra com frequência, com um toque quase aristocrático, que fundou grupos de crimes organizados, pois o dono de fazendas teve muito dinheiro. Ele conseguiu ser reconhecido dentro da sociedade Michoacán e é isso que eles querem, que sejam reconhecidos. Aí, a gente tem mais uma pergunta. O senhor analisa a teologia política no México há 3 ou 4 décadas. Quais foram os principais cultos, os principais narcocultos, por assim dizer, que o crime organizado realiza? Aí vamos para a resposta. São ideias religiosas que vão se alterando com o passar do tempo, que nascem, desaparecem e são absorvidas por outros grupos. É um horizonte cultural em mutação. Como já mencionei, existe a figura do Nazário Moreno, que foi como que um ideólogo. Ele tentou criar a moral do cavaleiro templário. Existe o caso de Los Zetas, que eram oficiais de forças espaciais que se desligaram do exército mexicano e criaram sua própria organização. Em um dado momento histórico, eles adotaram o culto à Santa Morte. Naquele momento, eles estavam se matando como o cartel do Golfo e os do Golfo adotaram São Judas Tadeu como patrono. De qualquer forma, existe um repertório meio difuso que vai desde a santeria centro-americana até os cultos oficiais da Igreja Católica, como o culto de São Judas Tadeu. E tudo isso pode coexistir, já que eles não necessariamente são excludentes. Também existe Jesus Malverde, Quem falou isso foi o jornalista, Trouxe essa adição. Sim, Malverde, nascido em 1870, falecido em 1909. É conhecido como patrono dos narcotraficantes. Não é um santo, é uma alma penada de um narcotraficante, um bandoleiro de Culiacán, que, segundo dizem, era ladrão que protegia os indefesos. Nisso, o jornalista traz mais uma vez uma adição. É interessante a mistura de ideias e de simbolismo
simbolismos do catolicismo com a teologia criminal que o senhor menciona no livro. Aí, né, o autor do livro, né, o pesquisador continua. Existe todo um conjunto de imagens que toma elementos do catolicismo. Existem divindades que servem de ponte entre a tradição católica e as outras crenças, como talvez o culto de São Judas Tadeu. Este é o caso de articulação de culto, por ser um dos cultos dos narcotraficantes ou das pessoas que fazem parte da economia ilícita e da sociedade em geral. Você pode observá-lo em um panteão católico, onde alguns desses grandes senhores estão sepultados, como acontece em Culiacán. Nossa, gente, nossa, minha leitura é péssima, né, mas eu espero que esteja dando pra entender. Porque algumas pronúncias do espanhol, assim, cidades espanholas, é muito difícil pra pronunciar, mas vamos continuar, né, fazer de conta que aqui a gente tá sendo super jornalista, né, vamos continuar. A Santa Morte é a versão transformada da Virgem de Guadalupe, que faz parte da metafísica da precariedade. Ela é tratada muitas vezes como se fosse uma virgem, de vestir a jovem de branco e colocá-la no altar. Mais uma pergunta da BBC News. O senhor estudou o canibalismo, a ingestão de carne humana dentro do crime organizado. Por que eles fazem isso? Aí a pergunta que eu acho que todo mundo queria saber, né, então vamos à resposta. O canibalismo é uma transgressão do próprio fundamento da moral pública. Não se trata da única transgressão, porque ela também violenta, tortura e mata e sequestra. Mas o canibalismo tem um elemento de ritual que atinge a base moral dominante. Não existe uma abominação maior do que essa. Não me lembro de nenhuma. Como evoluiu esse fenômeno? Perguntou o repórter. A evolução do canibalismo tem 3 passos. O primeiro foi o momento em que surgiram os infames narcosatânicos em Matamoros em 1989. Neste caso, tudo está sujeito a um rito com um sacerdote, um especialista em rituais que oferece proteção mágica a um grupo, por meio de um ritual que inclui sacrifício humano. Adolfo Constanzo, nascido em 1962 e falecido em 1989, vendia proteção espiritual aos membros do cartel do Golfo. Nesse contexto, o sacrifício humano era realizado para estabelecer uma relação de cumplicidade para guardar um segredo. O segundo momento ocorreu quando se começou a usar o canibalismo na ocasião de recrutar novos membros para o crime organizado, tipicamente soldados para trabalhar como pistoleiros. É então imposto a eles um teste: comer uma parte de uma pessoa que tenha sido assassinada. E normalmente nessa pessoa ali que eles vão consumir, literalmente, é uma pessoa que foi assassinada por outra pessoa ali que faz parte, né, dessa organização criminosa, ou então alguém ali mesmo do grupo, e aí eles decidem, né, praticar o ato do canibalismo. Se eles não comerem, continua o pesquisador, são mortos ali mesmo. Este é o teste que pertence à organização. Em terceiro momento, o mais sinistro de todos, vem quando você exerce tanto domínio sobre o seu território que pode colocar carne humana no prato. Nisso o repórter pergunta: pode dar um exemplo? E o pesquisador responde: existem exemplos horrorosos e arrepiantes de canibalismo entre os Zetas, que mataram um traidor e, como se fossem açougueiros, mandaram cozinhar sua carne. Não estamos falando em tomar uma beberagem com um pouco de coração de uma pessoa em um ritual. Estamos falando de cozinhar as pernas, as partes mais carnudas, e rechear de tamales. Pra quem não sabe, tamales é um prato super típico lá da culinária mexicana. Esses tamales são servidos em um banquete, em uma festa de fim de ano. Os convidados são chamados para participar da ingestão de carne humana. Gente, que loucura! Existe uma espécie de simbolismo religioso de alguma forma, no sentido de comunhão. Sua mensagem é: todos nós, sejamos ou não membros desta organização, estamos comendo isso. Este ritual é sinistro, é uma forma de canibalismo documentado no México. Existem outros exemplos de Miochan, dos Cavaleiros Templários, em que o soldado sendo recrutado é obrigado a comer um pedaço da vítima, para não poder mais voltar atrás, para dizer a ele: está bem, você já é um de nós. O canibalismo também ocorre em Tabasco, no cartel Jalisco Nova Geração, ou no caso de migrantes centro-americanos sequestrados pelo cartel do Golfo. Um hondurenho que sobreviveu contou em revista em 2021 que deram a ele carne humana para comer enquanto aguardava, né, o dinheiro do resgate. Gente, que loucura. Eu aposto que nenhum ouvinte devia saber de toda essa situação. No caso da festa dos Zetas, pergunta o jornalista, havia certeza sobre o canibalismo ou eles semeavam a dúvida se estariam ou não comendo carne humana nas festas? Aí, né, temos a resposta. Eles ofereciam um banquete de carne humana, mas você não sabia se estava comendo carne humana ou não. Heriberto Lascano, nascido em 1974, falecido em 2012, era o líder dos Zetas naquela época. Por exemplo, quando dava boas-vindas aos convidados, anunciava a todos que iria servir um prato especial, tamales de gente. E se houvesse uma risada, essa risada deixava a dúvida. Mas todos comem assim mesmo, porque, ao se sentarem ali, eles estão participando da economia e da sociedade dominada por Los Zetas. Neste caso, o canibalismo não é uma prova de entrada, o que é muito explícito. O canibalismo é apresentado como uma espécie de possibilidade latente. É uma forma difusa de destacar a adesão entre os participantes. Existe outro caso muito parecido. Um dos documentos que estou analisando agora pertence ao antropólogo Oscar Fernandes, que pesquisou a violência em São Fernando, no estado de Tupamaupilas. Ele relata no documento que, ao regressar de São Fernando, seu lugar de origem, uma pessoa disse a ele que tem repulsa aos tamales. Isso porque ele foi convidado a uma festa em uma fazenda e um dos Zetas disse que o banquete seria um churrasco humano. Todos comeram, e esse senhor ficou pra sempre com a dúvida se isso seria verdade. Ele não teve alternativa, porque houve uma época em que, se você morasse em São Fernando, era obrigado a ter algum tipo de relação com Los Zetas, né, que é essa gangue aí que ele tá falando. E, obviamente, né, você não iria rejeitar a comida deles. E, né, pra finalizar, o repórter faz sua penúltima pergunta, né, que qual foi a sensação dele em estudar, né, e descobrir tudo isso, né? E o Cláudio, né, traz o seguinte: o que estamos vivendo é muito grande, terrível, e não sei como vamos sair de tudo isso. Mas acho sim que é preciso pensar no assunto. O pensamento é uma etapa necessária para podermos sair de tudo isso. E por último, né, a última pergunta, e para o senhor, como pessoa, estudar sobre canibalismo não faz perder a esperança no ser humano? Aí, né, por fim, né, ele responde: na verdade não me faz perder a esperança. Estamos diante de algo muito difícil, e se não estivermos dispostos a analisar e tentar entender, estaremos apenas reagindo. E eu
concordo com ele, né? A gente que faz aqui o podcast de True Crime, a gente recebe muita pergunta se a gente perde a esperança na humanidade, né, por ler tudo isso. E o que eu queria dizer é que não. E muito pelo contrário, né, eu também recebo muita pergunta se é necessário falarmos sobre casos criminais. E eu acho que sim, é necessário falarmos sobre casos criminais. Afinal, não falar só mascara a situação que realmente acontece não só no nosso país, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no mundo, né? É simplesmente passar a fingir que a vida é uma grande borboleta, que tudo é tudo colorido, sabe, gente? Então por isso que eu acho importante, sim, a gente falar sobre casos criminais e espalhar essas histórias. Contanto que seja feito com respeito, acho que vocês já ouviram falar isso 1 milhão de vezes, a gente vai estar fazendo as coisas no caminho certo. E, né, gente, se você está vivendo no Brasil, mais ou menos ali por volta de abril, você se deparou com a notícia de que Daniel Cravinhos, né, um dos irmãos Cravinhos, né, ex-namorado de Suzane von Richthofen, né, o nome dela não é mais Suzane von Richthofen, né, mas vocês sabem de quem eu tô falando, enviou uma carta para Suzane. Sei que temos muitos ouvintes que são de outros países. Se vocês não conhecem esse caso, indico que vocês ouçam aqui no nosso podcast, a gente tem um episódio sobre, mas se você é brasileiro, eu acho praticamente impossível que você nunca tenha falado sobre o caso da família von Richthofen. E quem acompanha esses casos, né, sabe que o irmão da Suzane acabou sofrendo, obviamente, muito com tudo que aconteceu, e Daniel, né, acabou decidindo enviar uma carta para o Andreas, né, von Richthofen, ainda mais porque durante todo esse período o irmão acabou sendo exposto na mídia, o que eu achei um absurdo gigantesco. Então vamos ler essa reportagem, né, vamos lá, essa reportagem, só pra vocês saberem, estou pegando do site Metrópolis e foi escrito pela Juliana Barbosa. Eu achei curioso, né, porque aqui no site Metrópolis a notícia não se encontra na aba de crimes, nem nada do tipo, se encontra na aba celebridades. No, God! No, God, please, no! 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 E o título é: leia na íntegra a carta que Daniel Cravinhos enviou à irmã de Suzane. Condenado pelo assassinato dos pais de Andreas, Daniel Cravinhos tentou contato com o irmão de Suzane por meio de uma carta. Então vamos lá. Condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marisa von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos tentou contato com Andreas, irmão de sua ex-namorada. A tentativa ocorreu por meio de uma carta, divulgada pelo jornalista Ulysses Campbell na sua coluna de True Crime no jornal O Globo. No texto, Daniel Cravinhos pede perdão ao caçula de Manfred e Marisa, além de sugerir que eles se encontrassem para uma conversa e um abraço. Ai, gente, desculpa, mas não tem como não dar um riso de desespero. Agora, gente, eu vou ler a carta na íntegra pra você que não ficou sabendo disso. Já adianto que é um textão. Vamos lá. Querido Andreas, após 7 anos de reflexão, finalmente encontro coragem para escrever a você. Sinto-me apreensivo com sua possível reação ao ler esta carta. Recentemente tomei conhecimento de notícias suas por meio de amigos em comum e pela imprensa, o que me levou a tomar a decisão de pôr pra fora o que estou sentindo. Minha mente está em turbilhão, pois o meu desejo mais profundo é ter o seu perdão. As palavras mal conseguem expressar a intensidade de minha angústia e remorso. Minhas mãos tremem enquanto escrevo, e cada linha é uma batalha contra os fantasmas do passado. Há 2 décadas, desde o fatídico dia, carrego o peso do arrependimento e da culpa, ciente de que minhas ações trouxeram uma tamanha tragédia para as nossas vidas. Desde sempre penso em você, a maior vítima de tudo que aconteceu. Hoje, ao praticar motovelocidade, a imagem do seu rosto vem na minha mente. Como seria bom ter você ao meu lado, correndo em uma moto. Lembra da mobilete que construímos juntos? Pra quem não sabe, né, o Daniel e o Andreas realmente eles praticavam muitas coisas juntos, né? Eles faziam aqueles aviãozinhos pra decolar e eles realmente eram muito próximos, tá? Voltando à carta. Somos vizinhos em São Roque. Meu sítio fica a 3 quilômetros do seu. Sinto vontade de tocar em sua campainha, mas temo a sua reação. Morro de medo que você se sinta ameaçado com a minha presença. Eu me sentiria, gente, abrindo um parênteses meu, né? Voltando. Além disso, sei que a sociedade me vê unicamente como o assassino de seu pai. E você? Como você me enxerga além disso? Saí da prisão em 2017, após perder 17 anos da minha liberdade. Mas você perdeu muito mais do que eu. Desejo compreender seu luto e fazer parte dele. Lembro do dia da reprodução simulada feita na sua casa 2 semanas após o crime, quando você abraçou o Christian e me olhou emocionado. Quando íamos nos abraçar, os policiais não deixaram. Entendi o seu gesto de carinho como um perdão. Contudo, você era apenas um adolescente. Hoje você é um homem adulto. Gostaria de conversar contigo e expressar meus sentimentos. Desde que saí da prisão, reconstruí minha vida, assim como Suzane, sua irmã. Aos trancos e barrancos, o Christian também está tentando recomeçar. No entanto, a culpa continua a me perturbar. Parte da minha família me rejeita e sinto que o dedo acusador aponta pra mim constantemente. Me lembro do que fiz, esta culpa não desaparecerá com a sentença que me condenou a 39 anos. Seguirá comigo até o fim dos meus dias. Espero do fundo da minha alma que você encontre no coração a compaixão para me perdoar. Sei que minhas palavras podem parecer insuficientes diante da magnitude do que aconteceu, mas é com toda sinceridade e humildade que peço a tua misericórdia. Estou disposta a enfrentar as consequências dos meus atos e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o enorme dano que lhe causei. Se você permitir, gostaria de ter a oportunidade de falar pessoalmente, olhos nos olhos e abrir meu coração. Mas se você preferir manter a distância, respeitarei. Apenas desejo saber o tamanho do abismo emocional que nos separa para saber se é possível atravessá-lo. Hoje, serias capaz de me dar um abraço que não aconteceu há 22 anos atrás? Assinado Daniel Cravinhos. Gente, eu não vou nem opinar. Mas eu acho que quem acompanha o podcast sabe a minha opinião, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês têm um espaço aí da caixinha pra opinar sobre a carta de Daniel Cravinhos. E também, pra quem não sabe, né? Depois de muito tempo em silêncio, o Andreas von Richthofen deu uma entrevista pro SBT, se eu não me engano. E ele basicamente disse que, sei lá, daqui uns 10
anos. Uns 5 anos, talvez ele se sinta mais confortável em fazer uma entrevista maior pra realmente comentar sobre o que, enfim, o ocorrido, que foi terrível. Agora que eu vi que aqui no finalzinho do site Metrópolis tem um resuminho do caso, então eu vou ler. Como eu falei, né, a gente tem bastante ouvintes de outros países, então só pra quem não conhece, vamos lá. Assassinato dos von Richthofen. Em 2002, o casal Manfred Alfred von Richthofen e Marisa von Richthofen foram assassinados pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, a mando da filha Suzanne von Richthofen. Suzanne, Daniel e Christian planejaram um plano pra simular um latrocínio, roubo seguido de morte, e assassinar o casal Richthofen. Assim, os três poderiam dividir a herança de Suzanne. A família, gente, ela era muito rica, eles tinham bastante dinheiro, tá? Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, e a mesma pena se aplicou a Daniel Cravinhos. Já Christian Cravinhos pegou a pena de 39 anos e 6 meses de reclusão. Mas, né, eu acho que com exceção do Christian, não sei como é que tá o Christian, né, porque ele arrumou outras tretas, né? Mas Daniel e Suzanne já estão livres, né? Suzanne teve um filho recentemente que nasceu no mesmo dia do Daniel Cravinhos, não sei se vocês sabem disso, mas só informando. Então, gente, essas eram as notícias que eu tinha pra hoje, né? Me contem aí qual foi a que mais chocou pra vocês, e até o próximo episódio do Crime News. E se vocês tiverem mais uma sugestão de notícia para lermos aqui, alguma notícia da sua cidade, do seu estado, mandem os links pra gente lá no nosso Instagram, @apenas-um-podcast, sigam a gente lá. Sei que estamos ausentes, mas aos poucos estamos tentando voltar com tudo. Um beijo meu e até a próxima. Agora a gente vai pra quarta e última matéria do Splash Wall, na categoria Filmes. Bebê Rena, novo hit da Netflix, é a série que você deveria assistir, de André Zuliani. Bebê Rena estreou em 11 de abril, sem muito alarde. 2 semanas depois, a série, criada, roteirizada e protagonizada por Richard Gere, se tornou a mais vista da plataforma. E, inclusive, eu achei isso muito legal, porque a pessoa que sofreu as coisas, ela fez meio que tudo, assim. Ela contou a história na visão dela, e eu achei bem legal, assim, diferente. A gente sabe que ser vítima de alguma coisa, às vezes não é fácil, mas meio que a série explica como que isso acontece, como a pessoa se abre. A produção é inspirada na peça homônima criada por Gade e apresentada pela primeira vez no Festival Fringe de Edimburgo, em 2019. A história é baseada em eventos reais, mas o autor trocou os nomes dos personagens para evitar criar um elo entre a realidade e a ficção. Qual é a história de Bebê Rena? A trama é centrada em Donald Dunn, Richard Gere, um bartender de Londres que sonha em se tornar um comediante. Ele faz uma série de shows em suas horas vagas, mas sua apresentação é considerada um fracasso. A vida de Donnie muda quando ele conhece Martha, uma jovem que entra no bar sem dinheiro para pagar um chá. Como vocês sabem, Inglaterra, chá é meio que a bebida comum deles lá. Com pena da moça, ele oferece a bebida de graça e inicia-se uma conversa para confortá-la. A conversa dá início a um calvário na vida de Donnie. Martha começa a visitá-lo no trabalho todos os dias, e o que parecia apenas uma amizade normal torna-se uma obsessão. Ao pesquisar o nome da moça na internet, ele descobre que Martha é uma stalker condenada e acusada por perseguir inúmeras pessoas. Engana-se quem pensa que Bebê Rena é apenas uma série de true crime. Ao abordar a obsessão de Martha e suas consequências no psicológico de Donnie, faz um estudo de personagens sobre como traumas do passado envolvem abuso sexual, manipulação e podem afetar a mente humana de alguém em frangalhos. Gere reforça que sua obra não tem a intenção de demonizar Martha. A série faz uma reflexão de como pessoas traumatizadas podem encontrar uma conexão através de uma relação quase tóxica, ultrapassando os limites do aceitável para encontrar algum tipo de conforto no mundo nada confortável. E isso eu vou dizer que eu adorei na série, que é uma coisa que o protagonista não é o mocinho da série, ele não é nem o anti-herói, mas ele é uma pessoa normal que tem traumas e que isso encaixa na série, sabe? Parece humano, isso dá um ar de humanidade, um ar de veracidade pra coisa. Até parece meio exagerado, mas eu achei que é um dos pontos fortes da série, de não demonizar a Martha e sim mostrar a relação de uma pessoa traumatizada e como ela lida com o mundo que é ruim no seu entorno, sabe? Não há heróis ou vilões em Bebê Rena. Martha pode ser uma stalker, mas o texto de Gade deixa claro que Donnie, apesar do terror da perseguição, nunca se coloca como vítima, ou talvez, não no sentido literal da palavra. O resultado é uma obra surpreendente, daquelas que fazem o espectador sentir angústia, aflição, mas sem a capacidade de tirar os olhos da tela. E sim, gente, eu maratonei isso em 2 dias, e eu vou dizer que pros meus padrões muito rápido, tipo, eu só não fiz em um dia, porque, tipo, tava muito tarde. Mas, cara, é muito cativante. Chega uma hora que você tá lá, sei lá, só quer mais. E eu meio que dormi pensando na série, assim. Acordei e já queria assistir. Então, a série é muito boa. Ela pega você de um jeito incrível. E espero que vocês tenham gostado das 4 matérias que a gente leu nesse quarto Crime News. Diz aí pra gente nos comentários se vocês querem mais o Crime News ou não querem. Digam pra gente se vocês gostam desse nosso formato. E até a próxima.